Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. E o Antenados de hoje é cinematográfico. Nós vamos debater e conversar um pouco sobre cinema cristão. Você gosta no fim de semana de sair com uma pessoa e ir para o cinema? Ou sentar na tela da Boas Novas, às vezes, na internet, e assistir um bom filme cristão? Muitas pessoas, quando assistem, falam, poxa, por que não produzem mais? É tão bom. E é sobre esse mundo do cinema cristão que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco durante o programa, colocamos aqui embaixo os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, e-mail, SMS e telefone. Como nós estamos ao vivo, você pode ligar para a gente e entrar ao vivo comentando. Se você assistiu algum filme cristão que te impactou, que você lembra, você tem alguma pergunta, algum questionamento, liga para a gente, entre conosco ao vivo no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre o mundo cristão do cinema, eu recebo ele que é diretor executivo da Graça Filmes, está fazendo filme para tudo que é lado, estava em Cannes. Semana passada tá chique ele, meu amigo, o Igor Siqueira. Igor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bem, André? Tu estava participando de mostra de cinema, você participa. Fala um pouquinho, só rapidinho, 30 segundos talvez, do trabalho da Graça Filmes para esse ano e para o ano que vem. Bom, a Graça Filmes lançou vários filmes este ano. Produzimos também, terminamos o Três Histórias, foi um sucesso. Parabéns por isso, produziram, Obrigado. Isso eu acho legal, não só distribuíram, produziram. Produzimos, também produzimos Midinho, que é uma animação. E a gente tem muitas coisas para o próximo ano, inclusive finalizamos uma gravação, vamos finalizar agora, no início de novembro, o nosso próximo filme, que só tem nome em inglês, que é Redeemed, por enquanto. E aí, 2014, a gente deve lançar mais 12 filmes ou 15 filmes durante o ano. Seja bem-vindo. Também recebo ela, que é jornalista, assessora de imprensa, escritora e corroteirista, Poliana Dias. Poliana, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vai trazer um pouco do lado também de André. Filme não é só câmera, não. O filme começa antes de filmar. É verdade. Na verdade, eu acho que 80% do trabalho é antes de filmar. A execução é filmar e botar no ar, não é? É verdade. Obrigada. Com certeza existe pesquisa, né? E aí entra um pouco do jornalismo também, é quase uma investigação. Existem também algumas coisas ligadas aos fatos reais, e aí entra um pouco o meu trabalho. E pesquisa, gente, não é só, eu vou escrever. Por exemplo, a roupa que a pessoa vai usar. Quantas vezes a gente vê alguns curtas de, enfim, época de Pedro Álvares Cabral, e o cara tem relógio, tem umas coisas que nem existiam na época. Então, a pesquisa passa por tudo, da ambientação, da roupa, das alegorias, dos acessórios dos atores, e por aí vai. Nós vamos debater também sobre isso no Antenados com ele, que é roteirista, diretor, produtor e criador da produtora D7 Cine e Vídeo. Está fazendo muita coisa boa na internet. Vlad Aguiar, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. A gente vai ver o trailer também de um dos filmes dele. Bem-vindo, queridão, Antenados. Obrigado, André. Obrigado à Casa Rede Boas Novas por ter convidado a gente aí. Fala um pouquinho sobre o que você está produzindo, Vlad. Atualmente, agora, a gente está fazendo um curta-metragem novo chamado Perdoados, né, com participação também de vários atores e cantores, e diversos videoclipes, né, que basicamente foi onde eu me projetei como diretor, foi na parte de videoclipe, e agora na parte do cinema. Na verdade, eu já tinha feito cinema antes, mas não tinha exposto nada. Passei a expor a partir do ano passado. Pra cá foi quando a gente começou a fazer. Cinema, às vezes, sempre é o alvo. Eu já conversei com tanta gente que trabalha com videoclipe, televisão. O sonho, pessoal, André, é cinema, dramaturgia. E nós vamos debater um pouco sobre isso, cinema cristão no Brasil. Você já pode participar conosco. Eu já vou para uma pergunta interessante, até para abordar, porque quando nós falamos sobre cinema cristão, principalmente no Brasil, e eu trabalho com televisão dia a dia, às vezes tem projetos, pastores, líderes, pessoas que eu converso, falam, olha, estou com uma ideia de uma dramaturgia, um filme, ou não sei o quê. O pessoal, uau, que coisa inovadora, fazer um filme e tal. Eu falo, gente, cinema cristão não é uma coisa nova. Pelo menos que eu lembro, eu vou fazer 30 anos, mas quando eu era criancinha eu já lembro de impactos da igreja, que a gente ia para uma praça, colocava um projetor lá de algum jeito e botava o filme Jesus. Aquilo era cinema. E era cinema o quê? Tinha umas 3, 4 horas o filme. Não era um negocinho pequeno, era longo. Então, assim, cinema cristão não é uma coisa nova. Mas por que a gente ainda não está... Se há 30 anos, sei lá, atrás já tinha cinema, por que hoje ainda não evoluiu tanto o cinema cristão no Brasil, Igor? Você trabalha muito hoje, está na ponta, produzindo coisa nova, mas tem uma lacuna muito grande. Há 40 anos atrás, alguma coisa produzida, pelo menos vinha de fora, o filme Jesus. Mas hoje, não se tem ainda muita produção no Brasil. Não tem. Eu acho que a gente não tem. Tem curtas, agora longas é difícil, você não encontra. Eu acho que tem algumas questões. Tem a questão financeira, eu acho que tem questão também profissional. Você tem muita gente que quer fazer, mas não tem a capacitação para fazer, né? Tem gente boa, sim,
Agora, o que eu noto é o seguinte, o cinema cristão está há muitos anos. Você tem Comev, que há mais de 40 anos são missionários e trabalham com filmes. Você tem BV e tem outras distribuidoras. Só que assim, você não tem tanto conteúdo, nem lá fora tinha, porque o investimento é muito alto. Para você fazer um filme, você tem que colocar muito dinheiro e muitas vezes você não recupera. Então é aquela questão, se você coloca R$1 e não fez 1,10, você perdeu o dinheiro. Então a gente vê isso. E também tem muito aquela questão de filme quando lembra para a igreja, né? Então ele acaba travando o filme, tira a ficção, ou tira muita identidade de um filme, como você deve trabalhar, e trava em relação a uma mensagem voltada à igreja somente. Acaba limitando, eu acho. Evangelístico. Flávio, como é que tu entende, talvez, essa inércia durante esse tempo de não se produzir muitas coisas? Eu acho que essa questão de era digital, de YouTube, de vídeo na internet, parece que fomentou um pouco, mas não tanto. Parece que ficou uns 10, 15, 20 anos parado sem ninguém, às vezes, produzir, acho que nada sobre cinema cristão no Brasil. Eu acho que uns 20 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, por aí, 6, 5 anos de idade, fazia parte de uma igreja dentro de uma comunidade, e o pastor pegou todos os bancos, colocou para fora da igreja, pôs uma tela e exibiu o filme Inferno em Chamas, que é um filme que... Foi o primeiro filme que eu vi, cinema cristão, e aí aparecia... Eles representaram o inferno, fizeram o diabo, depois exibiram A Cruz e o Punhal, também, que foi um filme fenomenal. E eu só ouvia falar desses 2 filmes na época. Era o Inferno, se não me engano, era distribuído pela Juerp. Talvez no início. Mas depois foi a Comev. Foi a Comev, né? E era o Inferno em Chamas e A Cruz e o Punhal, mas eram filmes fortes mesmo. Mostrava o cara assassinando o outro, sangue e tal. E eu lembro que foi o último, parou. Até vir a virada. Depois veio os gigantes né, vieram esse... Mas teve também o Mega Code, um tempo deixado para trás. Mas isso, ficou um pouquinho antes. Aí Megiddo, né, e tal. Isso. Mas eu lembro que, assim, o ápice, que eu acredito, foi a Prova de Fogo. Quando surgiu a Prova de Fogo, que bateu o Blockbuster, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, eu vi que as pessoas valorizaram um pouco mais essa questão do filme cristão. O caminho que eu estou seguindo é o YouTube, como você mesmo falou. Na verdade, eu fiz filme sem orçamento, com muito baixo orçamento, e a minha intenção era realmente colocar para todo mundo. E aí eu coloquei no YouTube e acabou que esse filme meu, Nova Chance, que foi o curta-metragem, fez o efeito do Inferno em Chamas. Praça, presídio, comunidade, igreja na rua, e foi bacana. Então, foi algo que eu direcionei e deu certo. Deus colocou ali e foi meu mercado, entendeu? Foi o primeiro que eu fiz. E o Perdoado está seguindo a mesma linha. Poliana, você que está do outro lado, tá? Talvez antes do filme ir para o ar, para fazer, enfim, estudo, pesquisa e tudo mais. Como é que você vê esse tempo talvez parado e agora está aquecido? Essa questão digital está ajudando? Porque, de fato, antes até tinha dificuldade. O cara falou, beleza, vou filmar, eu vou mostrar para quem? Na minha igreja, você não tinha onde, de fato, mostrar. Porque a sala de cinema é muito difícil, a gente vai falar um pouco sobre a entrada. Não se tinha, talvez, muita internet. Hoje, o cara bota no YouTube e, às vezes, alcança mais do que uma sala de cinema ou televisão possa alcançar. Você acha que isso tem aquecido um pouco? Sim, eu acho que não só tem aquecido, como também tem quebrado o tabu. Porque eu acho que esse meio tempo aí, que não se publicou, não se fez muita coisa, né, não se divulgou muita coisa, existe também um tabu, né? Existe um preconceito em relação ao próprio conteúdo cristão, existe uma dificuldade até de algumas denominações de estar rompendo com isso e seguir adiante, né? Mas eu acho que quando a gente, de modo geral, o mundo entrou na era digital, eu acho que muitas barreiras foram quebradas. E a questão do cinema também, porque aí a gente começou a ganhar visibilidade. Você anda na rua hoje, a pessoa está acessando ali no telefone dela, e ali ela está vendo alguma coisa no YouTube, né, que é o trabalho diretamente aí do Vlad, super acessível, né? Então não precisa necessariamente hoje a pessoa só pensar naquele foco cinema, lá eu vou e vou assistir. E aí isso ganha, porque aí ganha tanto para cá, na internet, como ganha para lá, para a telona também. Porque aí a gente ganha espaço lá dentro também, a gente ganha uma oportunidade de estar lá dentro. E aí a gente ganha um mercado maior. Que fase do cinema cristão brasileiro vocês acham que nós estamos? Não tem como definir? Nasceu, não nasceu, saiu, não tem... Cristão. Cristão. Porque eu Brasil. Acho o Brasil, a gente já entende, talvez está criando uma identidade de cinema geral. Mas cinema cristão brasileiro ainda é existente? Com a cara do Brasil, feito em português, produzido aqui, onde as pessoas olham e se comunicam, poxa, isso é a nossa realidade, que nem, vamos lá, Tropa de Elite, Cidade de Deus, fala assim, poxa, essa é a realidade do Brasil. Se a gente fala de cristão, poxa, essa é a realidade
da igreja no Brasil, ou sei lá o que ele vai representar o filme. Existe? É algo existente palpável ou ainda não? Eu vou falar, ideia? eu vou falar como distribuidor, tá? Como distribuidor. Vende, muita gente tem acesso, está comprando. Não tem produção. Hoje não existe produção nacional de longas, né? Hoje a Graça Filmes não tem mais produções nacionais porque não tem, né? Eu recebi vários produtos ruins, falta qualidade, ou som ruim, a luz, etc. Então, por isso a gente não tem. Hoje a gente só tem de uma produtora, e eu falo isso com pena, não é feliz não, de uma produtora que é a Red Filmes, que é do Sul. Eles produziram 3 longas. É engraçado, o terceiro que eles produziram, eu estava com o master, tudo pronto para lançar, e a gente falou, não vamos lançar. E eles falaram, não vamos, porque ainda não estava do jeito que eles queriam, mas já gravaram o 4º. Então, eles já entraram numa rotina de gravação, tal, bem legal. Mas, a meu ver, tá, eu acho que está no início. Eu acho que eu concordo com o Vlad, eu acho que deu aquele pontapé. A gente está falando sobre isso, coisa que não acontecia, nunca aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que está no início, a gente está engatinhando ainda. Que é uma coisa, a gente vai para um rápido intervalo, depois volta, que eu quero, às vezes, tentar entender por quê. Quando a gente fala de cinema, a gente fala de indústria cinematográfica. Por que ela atrasou tanto? Vamos lá, porque, pelo menos no Brasil, a indústria fonográfica, de outro lado, que às vezes é um pouco próximo até de uma cinematográfica, ela está anos-luz na frente. Televisão, embora comecemos tarde, mas nós temos grandes televisões evangélicas hoje que produzem conteúdo bom, que tem alcance nacional. Estamos lá na frente. Por que essa indústria que está tão próxima da televisiva e da fonográfica não cresceu, não desenvolveu, não produziu? É aquilo que ele falou. Você vai com um diretor de uma grande, enfim, gravadora evangélica e fala, André, eu recebo aqui todo dia 5, 6, 7 demos, todo dia. Meu sonho, como diretor de televisão, é receber todo dia um demo de programa de TV. Meu sonho. Por quê? Porque não tem quem produza ou escreva. Onde é que está a lacuna aí? Por que não escrevem e não produzem? Vamos falar da cultura da igreja, que discriminou o cinema, ou isso, ou porque não tem explicação. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Antenados, volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre cinema cristão. E uma pergunta que não quer calar foi interessante colocada aqui pelo Igor, André, não tem porque não tem. A gente não produz porque não tem o que produzir, não se tem nada apresentável. Para falar e tentar responder também essa pergunta, convido ela, que é produtora cultural e de eventos, também assessora de imprensa, roteirista e produtora de cinema também, realizadora da primeira mostra de cinema cristão que vai ser transmitida aqui, acontecerá aqui na Rede Boas Novas. Verônica Brenda. Verônica, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Enfim. Verônica, eu te apresentei aqui, a gente vai fazer o primeiro Festival de Cinema Cristão Nacional, Mostra de Cinema, e foi colocado pelo Igor, de fato, e eu tenho que concordar com ele nesse sentido de, por que vocês, como produtores, tudo, não falam? Ele falou, André, não tem porque não tem. E aí eu fiz uma comparativa com a indústria fonográfica, com a indústria da televisão, da rádio, da comunicação. E parece que o cinema foi o que ficou mesmo lá atrás da lanterninha, não evoluiu tanto quanto as outras. Você consegue imaginar algum tipo de explicação, entender por que ela não evoluiu, como a indústria fonográfica, como a televisiva, como a de rádio, a de comunicação como um todo, evangélica? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o cinema brasileiro tem 117 anos no Brasil. O primeiro filme cristão produzido no Brasil foi em 1983, fazem 30 anos atrás, com a produção do Que Diferença Faz, teve a participação do Caio Fábio, uma produção bem simples, né? E eu vejo assim que o cinema cristão ele tomou uma proporção maior de 5, 6 anos para cá, com produções melhores, vamos dizer assim. A resposta está no festival. Nós recebemos 140 inscrições de filmes e videoclipes. Né? Então, tem gente produzindo. Tem gente produzindo. Está escondidinho, mas tem. Isso. E aí, com a divulgação que nós fizemos, eles apareceram. Eu conheço muitos deles já da mostra que nós fizemos no ano passado. Então, assim, tem muita gente produzindo, sim. Nós temos hoje mais de 20 núcleos de longas-metragens. Temos mais de 100 curtas-metragens já produzidos.
E tem uma galera se movimentando. O que precisa, na verdade, são recursos e roteiros melhores para produções melhores. E estruturas, né? Enfim. Ou seja, recurso, estrutura e roteiro. Só isso. Só. Quer comprar o filme? Não, mas vai ser interessante a gente entender isso. E eu acho que talvez não seja só no cinema cristão. Essa questão que ela falou de 5 anos para trás é a questão do vídeo digital. Acho que o mercado brasileiro como um todo, e YouTube, sites que o pessoal, enfim, tem acesso, tem onde mostrar o trabalho deles, tem bombado isso, talvez o cinema cristão esteja incluso nisso. Mas deixa eu mostrar para vocês agora o trailer, um VTzinho rapidinho, do Tráfico de Inocentes, que é um lançamento da Graça Filmes para este ano. Foi um lançamento Já foi lançado este mês. Este mês, dá só uma olhada. You want a little girl? Fresh, new, 4,000. When I say young virgins, that's what I mean. It is a dangerous thing, you ask me. Yes, but this is your specialty. Hello. I'm Alex Becker. Our goal is to shut down every brothel in this city that exploits children in the sex trade. Supply and demand. We cut off the supply and we prosecute those who demand. Are you sure they saw you? I don't like it when a member of my team has been compromised. Alex, I just saw that man today. But that little girl who's loose there, she's in danger. Don't go looking for him. Promise me. Why? Claire, these children are commodities to them. It's their livelihood, and when they feel that it's being threatened, it can be very dangerous. Am I safe? I showed up at your establishment this morning. It was crawling with police. Am I safe? You should be ashamed as a mother. Alex, we're gonna fix something. Cargo truck, load of girls in the back. Claire, I don't want you to take any chances. Is there a way out other than the way he's coming in? I can't wait. I'm going in. Ask Claire. Do it. Left to fight a war that cannot be won. And if this were your daughter? Estamos de volta, viu só? Quem vê esse trailer, vê o trailer de outro filme, fala top filme com cunho cristão ou cristão. Fala um pouquinho desse filme pra gente, Igor, só para o pessoal entender. Esse filme é importante entender que é um filme de 10 milhões de reais, né? Você tem atores de Hollywood. É um filme que ele trata essa temática de tráfico de sexo infantil, né? E você... Igor, ele é um filme cristão? Não, ele traz uma mensagem, porém ele não é aquele filme gospel que vem e fala da Bíblia certinho. É um filme que está sendo muito bem aceito pelo mercado secular, hoje ele é distribuído nas locadoras. Realmente é um filme que a gente trouxe pensando em Copa do Mundo, Olimpíadas, porque algo que muitos falaram é o seguinte, que a gente imagina que isso acontece em países pobres. Não, acontece aqui. Acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece em várias cidades do Brasil. Por isso a gente veio trabalhando com esse filme, inclusive com o apoio da ONG Visão Mundial, que trabalha no mundo inteiro com esse tema. Deixa eu te levantar uma pergunta, e aí a gente pode entrar, todo mundo pode debater um pouco sobre isso, porque acho que vem um pouco da visão de como você enxerga o cinema cristão no Brasil. E eu já percebi em algumas situações de investimentos de produção própria da Graça Filmes, às vezes de investir uma grana boa mesmo, a gente falou 10 milhões esse filme, de por que ser em inglês e ser feito com atores de Hollywood, feito nos Estados Unidos e não talvez no Brasil, com a cara brasileira, algo que seja mais próximo. Existe alguma questão de marketing? Como é que você entende por que em inglês e não em português e feita no Brasil? Hoje, quando a gente fala catálogo Graça Filmes, a gente tem 95% ou 90% produções americanas. Né? Igor, por quê? No mundo cinematográfico é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então você tem um Tráfico de Inocentes, Apóstolo Pedro, Eu Te Macei, etc. São filmes produzidos lá
E a Graça Filmes é uma distribuidora. Perfeito. Então, lá tem muito conteúdo. A gente compra e tem muito mais. Eles produzem bastante. Só uma produtora que a gente trabalha, que é a Pureflix, eles fazem 6 a 8 filmes por ano. Então, você tem bastante conteúdo e você consegue. Igor, por que não investir aqui? A gente tem um projeto, inclusive um novo filme que a gente fez agora, o Redeemed. A gente vai rodar 5 dias aqui no Rio de Janeiro. Legal. Então, a gente já trouxe para essa realidade do Brasil para chamar a atenção também. Agora, tem uma questão que é importante. Quando você fala produção para cinema, hoje, no Brasil, os profissionais custam muito caro. Então, um filme que você gasta lá R$1 milhão, aqui você não faz por menos de 3,5 milhões, 5 milhões. A não ser que você faça de uma forma diferenciada. Mas quando você fala de profissionais de cinema, hoje existe uma escassez desses profissionais. E quem faz, cobra. São caros. E são bem caros, verdade? São caros. E aí, E isso dificulta. Outra razão, Igor, me sempre faz, por que você produz lá fora? Porque com um produto americano, igual o 3 Histórias, 3 Histórias, agora em novembro, outubro vai ser distribuído na Austrália, novembro, África do Sul, e agora a gente está fechando com a América do Norte. Então, é um produto que ele tem entrada a nível mundial, entendeu? E, no caso, uma produção nacional ficaria restrita ao Brasil. Para o tipo de história, realmente, ele abrange todo assim, outros países, ele entra muito mais fácil. Agora, assim, nível brasileiro, se fosse mostrar favela, tráfico, polícia, bandido, tiro, aí entra também em qualquer lugar. Você que é uma coisa que a gente estava falando, a identidade, talvez, do filme brasileiro, sem ser evangélico, eu imagino isso, começando antes, qual a identidade do filme brasileiro? Se você volta historicamente, tem aquele negócio de porno chanchado, que era conhecido, mas no dia de hoje, se você parar para pensar, é muito essa coisa, favela carioca. E comédia hoje, né? Mas talvez para o mercado brasileiro tem muito comédia, é verdade, mas seria um pouco dessa questão desse gênero. Deixa eu voltar agora e trazer isso para o cinema cristão. E perguntar até da Verônica, que assistiu um monte de curto, um monte de longa. Disso tudo que você assistiu, em termos de gênero, você consegue falar, poxa, olha, a grande maioria ela se ateu a esse gênero aqui, ou tem de comédia, a romances, a filme policial, ou não? Às vezes o gênero é muito igrejeiro ainda, não se tem uma identidade própria. Ainda não tem uma identidade própria, mas o que você mais vê nessas produções é mais o drama, o que eu percebi. Eu quero voltar à pergunta que você fez. O cinema é a arte mais complexa e completa que existe. Porque a música gospel ela teve uma ascensão muito grande, porque você tem inúmeras gravadoras, é um mercado que cresce porque não é difícil, porque normalmente é o cantor, tem uma banda. A produção é mais fácil. A produção é mais fácil, exatamente. Então, o que falta hoje no nosso segmento é o conhecimento. Esse é o maior problema. Então, nós fizemos o curta-metragem, o Reencontro do Amor. Nós tivemos, para um curta de 15 minutos, 38 profissionais no set de filmagens. Então, você não trabalha com poucos profissionais. E cada profissional, o próprio Vlad pode falar muito bem disso, que cada profissional ele não pode interferir na função do outro. Aí tem os assistentes dos assistentes, é uma loucura isso. Entra naquilo que eu falou, fica muito caro, porque às vezes sindicalismo talvez tenha dentro também. Esse só pode pegar o cabo, isso aqui só mexe na lente. Isso. Aí você encarece um produto. Encarece. E aí o nosso mercado, nossos profissionais precisam realmente estudar, fazer faculdades, cursos. E a proposta da Agenda Cultural Brasil é essa. Né? Nós temos os encontros mensais no Rio, Campinas também. Em novembro vamos começar em Brasília e Porto Alegre. São os encontros mensais. E ano que vem nós vamos iniciar as oficinas, os cursos aqui no Rio, onde os profissionais vão palestrar, aulas, para ativar isso. Para fomentar isso, que é uma coisa também, talvez como mídia, eu puxo um pouco a orelha e eu falo aquilo também. Por que parou, talvez, também 20 anos e ninguém produziu nada? Porque onde que ia mostrar? Tem muito isso, né? Porque nessa época já tinha rádio evangélica, se vendia CDs e tudo nas igrejas, se cantava, só que cinema... Por que é? Vão parar o culto e botar um filme, né? No culto? No, hoje você já tem, às vezes, até no próprio culto, uma apresentação, bota um curto ali de 6 minutos. Mas sabe por que isso? As pessoas estão abertas a isso. O teatro invadiu muito.
Invadiu no bom sentido. O teatro, peças teatrais, a igreja... Exatamente nesse período, 20 anos para cá, muito grupo teatral surgiu nas igrejas. Grupo teatral, grupo de coreografia, esquete. Antigamente, a gente ia para a praça fazer evangelismo com peça. Entendeu? E o cinema, ele só faltou isso para o cinema entrar, que foi quando entrou o Desafiando Gigantes, A Virada, A Prova de Fogo. Aí veio 3 Histórias do Destino, que foi um boom no cinema brasileiro. E assim está indo. Claro que o meu sonho é chegar no cinema. Eu estou fazendo hoje YouTube, mas o meu sonho é chegar na telona, isso é óbvio. Mas é o que o Igor falou, falta recurso. Deixa eu ir para a pergunta do pastor Carlos, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Está na linha. Tudo bem, pastor? Tudo bem, André? Paz? Tudo bem, paz, queridão. Qual é a sua pergunta, pastor? Uma pergunta. Eu não sou muito entendido dessa área, mas vocês que estão aí são mais do que eu, podem me esclarecer. Será que não tem tanto investimento, assim, muitas pessoas, muitos profissionais investindo na área de cinema cristão no Brasil? Será que o retorno financeiro não é muito viável? Porque você vai fazer uma faculdade, você visa também o lado financeiro, o seu retorno. E a pessoa cristã, será que não está olhando também por esse lado? Poxa, eu não vou entrar nessa área porque eu não vou ter um retorno na minha expectativa. Perfeito, pastor Carlos. Obrigado pela sua pergunta. Vamos entrar no número. Vamos falar um pouco de números aqui, porque eu acho que quando a gente fala de cinema, a primeira coisa que muita gente fala assim, André, falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Mas é interessante que no início aqui da conversa o Igor falou um pouco disso. Ela também falou um pouco disso. Olha, André, não tem muito roteiro bom, não. Tem muita gente filmando, até gastando algum dinheirinho, mas assim, não é só dinheiro o problema do cinema brasileiro. Vocês concordam ou não concordam? É dinheiro o problema do cinema cristão brasileiro? Não só, né? Eu acho que... eu tenho 38 anos de igreja. Eu posso falar que... até um tempo atrás se ouvia dizer assim, nos púlpitos, não, cinema é pecado. Então, é uma questão cultural do nosso povo em pegar uma arte e colocá-la na mão do inimigo. Começa por aí. Então, quando você apresenta uma proposta com qualidade, tudo muda. Graças a Deus, a Graça Filmes está fazendo um trabalho brilhante. Tem a Comev, tem a BV Filmes e tem outras distribuidoras também que estão agregando muito esse mercado. Tem o festival, que é um divisor de águas, né? E, então, assim, números é complicado. A empresa aprovou 1.740.000 e poucos pela Ancine para fazer um filme cristão. É viável. Nós enquadramos projetos na Lei de Incentivo à Cultura. Todo mês nós estamos aprovando projetos de cinema e de projetos culturais. Então, é possível, só precisa começar certo, porque você investir, montar toda uma equipe, colocar todo mundo para trabalhar, precisa um bom roteiro, porque ninguém quer queimar o seu cartucho. Tá, vamos para um rápido break, depois a gente volta falando ainda um pouco sobre número, porque, querendo ou não, cinema é uma arte, mas é uma ciência exata quando você fala de números. Então, você tem que imaginar, vai vender, pessoas vão assistir, senão você joga fora. A não ser que seja um projeto missionário, que também é muito bonito. Muita gente faz filme, André, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero evangelizar. Também tem esse lado, nós vamos debater sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta ao Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre cinema cristão. Conforme eu falei no último bloco, cinema cristão é uma arte, mas é uma ciência exata. Ou pelo menos deveria ser. Uma pessoa, antes de começar a escrever ou até filmar um filme, ela precisa imaginar onde é que eu vou vender para pagar todas as despesas que eu tenho.
E isso responde, às vezes, até a pergunta do pastor que ele fez ali. Mas vem que dá dinheiro, não dá? Às vezes é que o planejamento não é correto. Um planejamento de um filme, normalmente, seria... Você falou um pouco para a gente, André, distribuição. Quantas pessoas eu vou distribuir para imaginar quantas pessoas eu vou alcançar, se elas têm possibilidade de me dar o retorno que eu vou investir. É mais ou menos por aí. Só para a gente entender. Por onde começa hoje o planejamento de um filme? Não é filmando ou escrevendo, é? Não, eu acho que Quanto é que eu vou ganhar no negócio? Não, é um todo. Eu acho que vem desde a da criação da ideia, desenvolvimento do roteiro, equipe, o diretor. Então, é como um todo. Mas o que eu falava é o seguinte, beleza, você faz uma produção de R$1 milhão, uma produção linda, maravilhosa, e daí você precisa do quê para fazer o dinheiro girar? Distribuição. Então, hoje, muitos produtores, eles começam, têm o projeto, mas eles fecham com algum distribuidor. Inclusive, essa questão da lei do incentivo, de captação. Hoje, você aprovar um projeto não é difícil. Você trabalhando bem, você aprova o projeto. O difícil é captar o dinheiro. Exatamente. Né? É o E quem vai investir? Para o empresário investir, primeira pergunta, isso aqui vai ser distribuído onde? Em quais canais? Vai entrar em cinema? Não vai? Vai ser uma distribuição nacional? Vai entrar em quantas salas de cinema? Né? Então, é a primeira pergunta. Se você fala, eu estou vendo... É só falar, no mundo inteiro, é mesmo, vou botar no YouTube. Não, igual assim, não, porque... O mundo inteiro vai assistir esse negócio aqui. O mundo inteiro, joga no YouTube. Entendeu? Então, é algo bem complexo. Né? E tentando responder a pergunta do pastor... Onde o profissional ganha? Se você é um bom profissional, você ganha. Né? Você ganha. Se você é um excelente pintor, você vai fazer dinheiro com aquilo. Entendeu? Se você é um bom profissional de cinema, você vai fazer. E a questão de recuperar, eu sou o produtor, e recuperar com o DVD, é mais complexo. Vamos agora, já que a gente falou um pouco de YouTube, de orçamentos gigantescos e menores para fazer um filme, vamos ver um filme que foi feito e lançado para a internet, com um orçamento megalômaco de 800, não é milhões, é 800 reais. Dá uma olhada no... Esse é o Nova Chance, o curta do Vlad, que está aqui conosco no Atenaus na Geral. Assiste só. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, Deus, que o Senhor seja o nosso consolador. Este é um momento de dor, de angústia e aflição para esta família, mas nós, Senhor, tem que ser agora. Os caras estão todos reunidos lá fora. E aí? Eu vou daqui a pouquinho. Pede pra atenção dela, tá? Daqui a pouco eu vou. Tô aqui no comando, mãe. Pô. Você vai ter um encontro com Deus hoje. Eu estou aí, crente. Assiste, vai no YouTube, bota Nova Chance. Eu assisti, eu chorei vendo esse negócio e falando, olha que bonito, você... Acho que uma das mensagens mais evangelísticas que eu já vi, e não teve uma Bíblia, uma igreja, a não ser no enterro, que apareceu uma das cenas, mas é interessante a gente falar e abrir um pouco a mente. Olha, nós conseguimos evangelizar com cinema, com filme, investindo nisso, e fica essa mensagem para nós que trabalhamos com televisão, para você que trabalha com igreja, de fomentar e ajudar isso a acontecer. Fala um pouquinho só, eu brinquei no início, mas foi um orçamento desse mesmo, não, né? Foi esse valor mesmo, foi R$800 que eu gastei,
Na verdade, o valor maior foi R$600 nas armas. Ele não comprou, não, tem que alugar o negócio. Eu tive que alugar fuzil, um monte de coisa, mas eu consegui, o mesmo cara que forneceu para o Tropa de Elite, eu consegui o fornecimento para fazer as armas desse filme. E os outros R$200 foi em quentinha para o pessoal para comer. Então, foi Quanto tempo demorou para fazer esse curta? Eu levei 10 horas. Foi um dia de gravação. O filme tem 19 minutos, é um curta-metragem. E eu não tinha dimensão de onde ia alcançar, mas quando eu fiz, e realmente foi algo de Deus, né, aos céticos, que não acreditam, mas realmente foi algo de Deus, que falou assim, ó, faz, mas não é para ganhar dinheiro, é para ganhar vidas. E eu peguei e coloquei no YouTube, e hoje esse filme é exibido em todas as casas de detenções de São Paulo. Eu recebi uma solicitação do Estado para exibir o filme, e recebi testemunhos de mães e detentos que estão sendo transformados através da mensagem do filme. E o filme realmente começa, não tem nada a ver com Bíblia, não põe a Bíblia em si, não tem, mas tem a mensagem evangelística, mas ele começa com tiro policial e morte, um monte de coisa, e chama a atenção. E aí ali tem uma mensagem, no meio do filme tem uma mensagem. Que é uma coisa muito maneira. Trabalhou um pouco aquilo que está falando de gênero. Foi no Polícia. Nós ganhamos o festival ano passado com esse filme. Melhor filme, votação popular. Foi muito legal. Eu acho que a gente precisa partir do seguinte princípio. O roteiro precisa ter a linguagem universal. Essa coisa de linguagem de igreja, isso mata qualquer projeto. Então, começa por aí. Eu aposto muito na qualidade. Quando nós elaboramos a proposta de fazer o Reencontro do Amor, que vai ser lançado agora, dia 26, aqui na Boas Novas, no festival, eu fui até a Brastemp. A Brastemp viu a proposta e ela falou, eu estou nesse projeto, eu quero. Então, eu acho que se a gente tem essa visão de qualidade, é possível, sim, captar muitos recursos. Quem me apoiou nesse filme foi a Quanta Studios, né, que faz o cinema brasileiro. Uma coisa interessante, que hoje, quando você fala, né, comparando o cinema americano, né, Estados Unidos e aqui, hoje você pega um 007, você fala de 220 milhões. É muito dinheiro. Você pega qualquer filme, 30, 40, 50, 100 milhões, qualquer um, né, qualquer que seja Hollywood. Quando você vai já para o meio evangélico, eles mantêm uma média de 500 mil. 600 mil. Lá fora mesmo? Lá fora. Dólares, né? Então, você fala 500, 600, 700, 1 milhão já não querem fazer. Não querem fazer, porque você não recupera o dinheiro. Então, eles conseguiram chegar numa formatação de ter um bom conteúdo. Inclusive, tem esse aqui não, esse 5 milhões. Mas tem esse aqui, por exemplo, que você tem o Robert Loggia, e tem o esse. Deixa eu mostrar aqui. A câmera tem como filmar aqui? E tem, esse aí tem o Robert Loggia. Esse aqui tem aquele homem de 6 milhões de dólares, o Lee Majors. E tem um budget de 500 mil, 600 mil. Então, acho que a gente tem que tentar trazer essa realidade, essa matemática que eles fizeram lá, para cá. Entendeu? Eu acho que, né, o que o Vlad fez é algo lindo, fantástico. Por quê? Ele não está esperando ninguém chegar, ó, você está com 200 mil, vai e faça. Né? Ele não está esperando ninguém, vou colocar um banco, ou um cheque em branco em suas mãos. Red Filmes, tudo que eles fizeram até hoje é levantando dinheiro, e eles fazem 100 mil, 150 mil, entendeu? Então, acho que isso é necessário para demonstrar o que pode fazer. O percurso que vai me dando, daqui a pouco, poxa, eu gostei 800, está aqui 10. De alguma maneira, usando internet, outra coisa, recupera 20. 10, recuperou 20, 100% de lucro. Se o cara faz um filme de 300 milhões, o cara não consegue 600 milhões. Então, a rentabilidade, pelo menos, desse Hollywood consegue. Hollywood consegue 2 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões. Eu acho que a gente precisa... É legal o Igor lembrar a realidade lá dos americanos. Agora, nós temos a Ancine, a Lei de Incentivo à Cultura. Como que ela funciona? Você entra como pessoa jurídica e você faz a planilha orçamentária e você prova que você precisa de 5 milhões. Pronto, eles vão aprovar o que você está pedindo. Para o gospel, como seja para qualquer outro projeto cultural. Nós não temos esse problema no Brasil. Tanto é que eu sempre tenho reuniões em Brasília já tive várias reuniões com o Nilton Menezes, que é o secretário nacional de Fomento à Cultura, e ele acompanha todo o nosso trabalho dentro do segmento gospel, e ele fica muito feliz pelo fato do gospel fazer esse trabalho,
porque eles veem o gospel como qualquer outra área, né? E fomenta uma cultura bacana. E não existe restrições ao nosso trabalho. O que ele sempre alerta, Verônica, não use a linguagem de igreja, porque senão vai indeferir o projeto. Nós apoiamos tanto projetos de vocês, porque a gente acredita que a música gospel, o cinema cristão, pode fazer uma diferença enorme no Brasil. E lembrando aqui que, até um tempo atrás, havia muito preconceito no cinema secular quanto ao evangelho. Hoje isso já mudou. Eu recebi um e-mail do diretor do Festival do Rio, que é o maior festival da América Latina, convidando os cineastas cristãos a participarem do Festival do Rio agora. Aí nós fizemos presença e, né, então você vê, eles estão abrindo as portas para o nosso cinema. Essa questão da linguagem é onde entra o meu último trabalho, sabe? Eu tive o trabalho de pegar um roteiro pronto e ter que reescrever uma história. E aí, onde que entra? Entra a pesquisa, sabe? Porque quando você faz jornalismo, você tem que ter uma fonte, né? Você vai procurar uma notícia, você vai até a fonte, você vai pesquisar, você vai realmente entrevistar para saber e ver a veracidade daquilo. Quando a gente pega um trabalho pronto, é até o contrário, né? Porque você tem que iniciar, eu não. Construir, né? Você tem que ir lá esmiuçar aquilo tudo. Quando eu peguei esse trabalho, eu fui no X da questão. É baseado em fatos reais? Então vamos até a pessoa, vamos conversar com ela. E foi uma grata experiência para mim, sabe? Porque eu pude fazer exatamente isso. Eu pude pensar assim, vamos fazer a linguagem de uma forma com que não fica aquela linguagem de igreja, não é o pastor lá em cima pregando. A gente vai transmitir uma mensagem diante de uma história que é um fato real. Primeiro, que aquilo aconteceu, né? E aí entra, sim, a linguagem de que Deus é poderoso para entrar naquela história e fazer, mas como que eu vou transmitir isso para a pessoa de forma que ela vai pegar numa boa, né? E não vai ter aquele preconceito. E esse trabalho é muito necessário. Deixa eu levantar a pergunta, vai para o rápido break e vai para o último bloco, mas eu quero levantar essa pergunta que me causou curiosidade. Porque quando a gente fala assim, por que não investe? Porque talvez não tenha retorno. O que me faz pensar não vende, os evangélicos não compram, não consomem filme, porque a gente também falou um pouco de mudança de linguagem, mas é interessante que quanto mais evangeliquez a gente faz a nossa música gospel, mais vende. Sim. Então quem vende mais é o quê? É reteté. É o que vem. Por quê? Porque é evangeliquez. Então vem aqui. O mesmo cara que consome o CD e o DVD evangélico não consome o filme evangélico com a linguagem evangélica. Por quê? É distribuição, não passa na TV, não tem divulgação. Qual é o preconceito? Ou existe de fato preconceito às vezes com é filme, é cinema? Eu quero entender. Porque hoje os cantores evangélicos vendem mais CD no Brasil do que os cantores não evangélicos. Sim. Por que o filme não consegue pelo menos chegar um pouco perto desse caminho? Vou para o rápido break, depois a gente volta para falar um pouco sobre isso. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, falamos sobre cinema cristão. Antes de eu terminar também, que eu me atropelo, eu vou pedir para a Verônica só mencionar novamente, embora você veja na programação da Boas Novas, chamadas do Festival Nacional de Cinema Cristão, mas fala um pouco disso antes da gente terminar aqui o programa e ir para o outro lado, o que vai acontecer e o desenrolar disso, porque isso é esse ano, mas a gente quer fomentar coisas para o futuro. Sim, com certeza. Vai ser agora, dia 26 de outubro, no próximo sábado, não sei se é sábado ou outro, às 19 horas, vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV Boas Novas. Nós teremos a premiação de 14 categorias, 10 de longas-metragem, mais curta-metragem, mais animação, mais documentário e videoclipe. Nós teremos apresentações artísticas, teatrais e o lançamento do filme O Encontro do Amor, mas ele vai ser exibido apenas para os presentes, né? Então vai ser uma noite muito especial. O bispo Marcelo Crivella já confirmou presença. Maravilha. O cônsul também, Sebastião Neves, também já confirmou presença. Enfim, a deputada Lilian Sá, muitos presentes já confirmados. Vai ser uma noite muito especial, de tapete vermelho. E aí não percam uma noite maravilhosa do cinema. E o apresentador, o host, o cara também dizem que ele é muito bom nesse negócio aí. Com a apresentação oficial do casal, né? O André Câmara, a Eliana Ovale e mais 7 casais de apresentadores. Que é uma coisa para a gente mostrar, para fomentar.
se às vezes o pessoal fala, porque não tem onde mostrar, se tem internet, e eu acho que isso é um intuito da Boas Novas, de começar a fazer isso. Vamos pegar e vamos tentar ver o que é bom, às vezes investir, se tiver projetos interessantes. Mas falando em investimento, eu quero voltar naquele ponto que eu falei. Porque quando eu estava ouvindo a gente conversando, e eu entendo que para você aprovar um projeto de incentivo fiscal, você tem que sair um pouco do linguajar evangeliquez, senão eu quero falar, isso aqui é religioso, não é cultural. Porém, tem um contraponto mesmo. O que eu conheço, pelo menos, de comércio, segmento, indústria evangélica, de televisão, de rádio, de tudo, quanto mais evangélico, mais pentecostal, mais próximo do linguajar do evangeliquez, mais vende, mais é popular, mais alcança o público. E é interessante, realmente a gente está entre a praia, que é as ondas quebrando, e as pedras, porque você não pode ser muito evangeliquez, senão não consegue incentivo, mas também o evangeliquez, pelo menos para o nosso segmento, não sei do cinema, é o que vende. E se a gente fala, se não tem quem invista, por exemplo, no Vlad e outras pessoas que vão, a gente vai achar isso no nome de Jesus, mas é porque parece que não tem retorno, não vende muito. Crente não, você que distribui, crente não compra filme, não consome muito filme como talvez consuma televisão e CD e DVD evangélico, ele não consome filme ou consome? Não, eu acho que é proporcional. Igual a gente tem falado, cinema gospel está no início. Então é proporcional. E por que eu falo isso? Hoje, há pouco tempo, eu comecei a visitar outros distribuidores que vendem, lojista, que vendem para as pessoas. Eles não sabem vender filmes. Então aí já afeta. O filme, você trabalha na essência. Qual é a mensagem principal? Se começar a contar a história, porque ele foi, não vai vender. Então, o problema começa ali, desde o canal de distribuição, divulgação, tudo isso por ser algo novo. Então, é algo mais amplo. Eu acho que eu tenho falado com outros distribuidores, outros, Comev, BV, Sony, todo esse pessoal, e o que a gente fala é o quê? Tem que criar a cultura. Hoje não existe a cultura, então a gente tem que criar a cultura do cinema, entendeu? De comprar um DVD. Está caminhando, sim, tem que melhorar muito. Agora, a questão da mensagem, rapidinho para passar. Evangeliquez ou não, quando que vende? Eu pego, o que mais vende é com mensagem forte. Amor incondicional, história de Elias. História de Oséias. Ele foi um filme que vendeu muito. Vendeu, acho que mais de 100 mil DVDs. Caramba, é um absurdo. É muita coisa. É muita coisa para o meio secular todo. Mas conta uma história forte do amor de Deus, né? Demonstrando o amor de Deus por nós. Mesmo quando a gente trai, quando a gente é infiel, Deus vem e é fiel. É um filme que, quando a pessoa vê, compra e dá para o amigo. Então, hoje, a gente tem que dividir em dois focos. Filmes para a igreja, para a edificação da igreja. 2, filmes mais evangélicos, entendeu? Para evangelísticos. Então, se você divide isso, aí você sabe para onde você quer ir, entendeu? Eu acho que também a gente precisa lembrar que o cinema ele é muito para classe A e B. Isso é importante lembrar. Então, como o Igor falou, gerar uma cultura no nosso país para assistir. Porque até um tempo atrás a gente ouvia, né, que era pecado, que é um absurdo isso. Então, nós precisamos provar, nós precisamos mostrar qualidade. A partir daí, se o teu produto é bom, ele com certeza, se você consome um alimento que é muito bom, você compartilha com as pessoas. Então, eu acredito que o cinema vai entrar por essa linha também. Cinema, quando você fala estrutura, né? Porque o filme, eu acredito que seja para todo tipo de classe. A plataforma cinema, sim, talvez, essa classe. Mas o filme em si, eu acredito que ele atinge primeiro a classe menor. Que é uma coisa interessante, eu acho. Antes, o grande desafio era isso. Como é que eu chego no povo? Hoje, a tecnologia melhorou um pouco, as televisões, tem mais televisões evangélicas. Acho que a gente vai começar a ver uma mudança, talvez, aquilo que a gente tinha 20 anos parado, talvez nesses próximos 20 anos, a partir de agora. Daqui a 20 anos, eu vou ter, sei lá quantos anos eu vou ter, 50 anos, a gente vai estar sentado aqui, todo mundo vivo, todo mundo bem. Nós vamos falar, e o cinema evangélico, eu acredito que vai dar um pulo nesses 20 anos por causa de muita coisa. Eu acho que sim. E cabeça de gente. Agora, depende da gente. E a gente não produtores. Gente, o corpo de Cristo. Porque quando alguém vai e compra um DVD pirata, quando alguém vai não apoia, ou simplesmente, que isso é direto, eu tenho uma pessoa lá na empresa só olhando o YouTube. Pega, puxa, extrai o filme, joga no YouTube e depois ligam falando que vocês são mercenários, porque
tem que passar mensagem, divulgar. Daí a gente vem com a palavra também, explicando existe que casos é e errado. casos. E outra coisa, compre e dê, abençoe a vida. Então, acho que é complicado, é um conjunto de coisas que todo mundo tem que trabalhar. O corpo de Cristo tem que entender, eu vou consumir, eu vou apoiar. O Vlad tem lá, montou uma campanha, eu vou colocar R$100, que vai ajudar a divulgar. Entendeu? Acho que é um trabalho forte que a gente tem que fazer, e eu acredito que daqui 5, 10 anos essa realidade pode ser totalmente diferente, mas se o corpo entrar nessa batalha... Eu fiz com muito cuidado Nova Chance, justamente para isso, não atingir, que é o mercado que eu quero alcançar, que é o cinema, que é a telona mesmo. Então, quando eu fiz o Nova Chance, eu falei, não, vou fazer algo pequeno mesmo para YouTube evangelizar a galera mesmo, e isso aí passar em cadeia, passar em presídio, passar na comunidade, para isso aí. Agora, quando eu, lógico, atingir a telona, já é outro objetivo, isso não vai entrar para o YouTube de jeito nenhum. E é interessante que a escada, né? Você chegou, eu vou botar isso aqui para divulgar, o pessoal ver o meu trabalho, e tudo, para quem sabe vir um projeto maior. O que você já fez? Olha, aqui no YouTube tem muitos vídeos, mais ou menos por aí. A gente tem 2 minutos para terminar o programa. Nós temos 2 frentes. Nós estamos montando um acervo para colocar em escolas, faculdades, universidades, igrejas e TVs, porque até existe a lei que a TV precisa exibir filmes nacionais. Outra coisa, nós estamos com um projeto novo de cinema na praça. Já temos 2 cidades fechadas para esse ano. Bom, eu não posso deixar de agradecer Capit Joy, Eco, o grupo ATS Brasil, D7 Cine Vídeo, tá? Altas Ideias, Milton Barros, a equipe Mustache, Pastor Marinho, de cenários, Trinity Arte, Saulo Lira, Brastemp, Estúdio Quanta, Kairos, Oswaldo Gaia, Poliana, e agradecer a parceria com a Boas Novas, que abriu as portas para realizar esse evento aqui. Então, também, grande parceiro. Escreve na agenda, 26 de outubro, sábado, sem ser esse o outro, Festival Nacional de Cinema aqui na Boas Novas, e futuramente vamos colocar muita coisa na televisão do pessoal que está produzindo para começar a criar essa cultura que nós tanto queremos, legal. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado pelo convite. Um papo, eu aprendi muito, quem sabe, na próxima vez que a gente vier aqui já tem muita coisa acontecendo, tá bom? Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Onde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar.